A palavra de hoje se encontra na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 5, apenas o versículo 17, que diz assim: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que aquele que teve um encontro com Jesus, que aquele que agora conhece o Senhor, que aquele que lê tua palavra, é íntimo do Senhor e da sua palavra, e vive a palavra, e vive de acordo com a palavra, as coisas velhas já se passaram. Tudo se fez novo. Se ele mentia, ele não mente mais, porque agora ele sabe que o Senhor é a própria verdade. Ele sabe também que Jesus disse lá no Evangelho de João que o diabo é o pai da mentira e ninguém quer ser filho dele, não é mesmo? Então, se ele era todo enrolado, todo embaraçado com seus negócios, ele agora não vai ser assim mais. Lembram de Zaqueu? Zaqueu, ele ganhava muito dinheiro cobrando impostos dos judeus para os romanos, né? E era um homem rico, mas não era muito correto. Mas a Bíblia diz que quando ele teve um encontro com Jesus, que é a própria luz, que ilumina todo homem, que dá entendimento a todo homem, a condição dele, ele se arrependeu e ele se converteu. E ele disse: olha, se eu prejudiquei alguém, eu quero dar metade dos meus bens às pessoas. E se eu prejudiquei alguém, eu quero dar 4 vezes mais para essa pessoa. Então, ele teve um encontro com Jesus, ele passou a ser uma nova criatura. A Bíblia diz também no Evangelho de João, no capítulo 3, que Nicodemos era um homem importante na sociedade, mas ele queria encontrar Jesus. Ele foi de noite na tenda onde Jesus estava e ele chegou cheio de perguntas, perguntou o que ele poderia fazer para receber o reino de Deus. Ele viu que Deus era com Jesus, ele viu que Jesus tinha algo especial que ele não tinha, que outros também não tinham. E Jesus falou: Nicodemos, é necessário nascer de novo. E ele, com a mente, com o intelecto dele, ele falou: mas como pode um homem velho voltar ao útero da sua mãe? Mas Jesus estava falando de um novo nascimento. Jesus estava falando de coisas espirituais para ele. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui aos Coríntios. Aquele que está em Cristo. Eu tenho certeza que Nicodemos saiu diferente aquela noite daquela tenda. Que não tem como você ter um encontro com Jesus e continuar da mesma forma. Não é mesmo? Também ali em João 4, 28 a 29, conta a história daquela samaritana, né? Uma mulher que tinha uma vida fácil, uma mulher que era desprezada pelas outras mulheres da sociedade, era rejeitada pela sociedade, pela vida que ela levava. E ela foi ao meio-dia, um horário quente, um horário em que ninguém ia ao poço de Jacó pegar água, não é? Mas ela tinha que ir naquele horário sozinha, por causa da vergonha que ela tinha. E eu acho linda essa história, porque Jesus ia passando e disse assim para os seus discípulos: é necessário passar por Samaria. Hoje Jesus está dizendo: é necessário gravar esse vídeo, falar com você o que está sendo falado agora, porque eu tenho algo a resolver com você. Eu tenho algo a fazer na tua vida. Amém? Então Jesus vai, e ele estava cansado, e ele senta ali
próximo àquele poço, chamado Poço de Jacó. E os discípulos descem à cidade para comprar comida. E ali chega aquela mulher, com um cântaro, para buscar água, para cozinhar, para beber. E Jesus vira para ela e diz: mulher, dá-me de beber. E ela diz: mas que isso? Será que você não sabe que nós, samaritanos, não conversamos com judeus? Ainda mais um homem com a mulher, né? Jesus diz a ela: mulher, se você soubesse quem te pede, dá-me de beber, você pediria a mim água e eu te daria uma água viva. Porque essa água que você está pegando aqui é uma água que daqui a pouco você vai sentir sede novamente. Mas a água que eu tenho para te dar, além de saciar a tua sede, ela vai fluir do teu interior, rios de águas vivas. E ela olha e diz: ah, mas então me dá dessa água para não ter que vir, né? Esse horário de humilhação, pegar água para as minhas necessidades. Aí Jesus diz: tá bem, vai chamar teu marido. Querido, não tinha nada que meter o marido ali no meio da história, mas Jesus queria tratar com aquela mulher. Ele foi exatamente na necessidade dela, que na verdade não era água. E ali Jesus fala para ela ir chamar o marido, e ela diz: não tenho marido. E ele diz: falaste bem, porque tiveste 5 e este que tu tens ainda não é teu marido. Jesus conhecia a vida dela. Jesus sabia da vida errada que ela levava. E ele queria promover aquele encontro para mudar a história daquela mulher. E ali ela ficou maravilhada dele saber da vida dela. E a conversa mudou completamente, porque ela disse: vejo que tu és profeta. Aí ela fala: olha, dizem que é lá em Jerusalém que tem que adorar, que é o lugar da adoração. E ele diz: olha, Deus não procura aqui ou ali adoradores. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aquela mulher ficou maravilhada. E ela deixou ali o cântaro, aquilo que ela levou para buscar água, material que ela precisava. E ela desceu à cidade para anunciar aos moradores da cidade que ela tinha tido um encontro com o Messias. Uma mulher de vida torta, vida errada, uma vida fácil, se tornou uma missionária. Olha que coisa maravilhosa, uma nova criatura. As práticas velhas passaram, agora tudo se fez novo. E os homens que vieram da cidade para aquele lugar onde Jesus estava, ficaram maravilhados com as palavras de Jesus e disseram àquela mulher: viemos porque você falou dele, mas agora nós cremos porque nós estamos ouvindo ele falar. Que revolução que essa mulher fez na cidade. Aquela mulher que era oprimida, que era vergonhada, que era desprezada, que era triste, se tornou uma mulher cheia de coragem, né? Cheia de intrepidez, e saiu anunciando que encontrara o Messias. É assim que Paulo está falando com a gente hoje, né? Falando conosco aqui, a segunda carta que ele escreveu aos Coríntios. Aquele que está em Cristo Jesus agora é uma nova criatura. As palavras, as ações, as atitudes, tudo que era errado, tudo que ele fazia na ignorância antes de ter um encontro com Cristo, tudo isso já passou. Agora ele é uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo. Jesus teve também um encontro com um homem, um gadareno, que vivia nu, sujo, no meio ali dos túmulos. Ele morava no cemitério. Ele era um homem oprimido, ao mesmo tempo opressor.
Ele era um terror, as pessoas tinham horror dele, tinham medo dele, porque ele urrava. Ele era tipo um bicho, um animal selvagem. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus. E ali, enquanto ele estava conversando com Jesus, a Bíblia diz que quem chegou de fora ficou maravilhado de ver ele vestido, limpo, com a mente completamente certa, né? Centrada. Por quê? Porque os demônios que habitavam nele, que faziam ele ser aquele homem perturbado e perturbador, saíram com a palavra, com a ordem de Jesus. E ele gostou tanto, amou tanto conhecer o Senhor e estar na presença dele, que quando Jesus ia embora, ele quis ir junto. Jesus falou: não, vá para a tua casa, vá para o meio dos teus e fala o quanto Deus foi misericordioso com você. Queridos, hoje nós precisamos ter um encontro com Jesus, para que Ele possa nos mudar, para que Ele possa nos transformar, fazer de nós novas criaturas. E as práticas velhas, elas vão passar e tudo vai ser novo, em todas as áreas, em todos os sentidos. Amém? Pensa nisso.